Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Bom dia a todos. Hoje, festa de São Mateus, 21 de setembro. Primeira leitura, carta de São Paulo aos Efésios. E São Paulo ali vai nos lembrar do ministério que todos nós recebemos como vocação. A vocação que nos vem pela graça de Deus e pela piedade de Deus. E São Paulo, logo no início, ele nos fala hoje que nós devemos nos ajudar uns aos outros na caridade e no amor. Todos nós somos portadores dessa graça de Deus, né? E olharmos uns aos outros com a nossa fragilidade e com as riquezas que nós temos. Porque todos nós somos incorporados dentro de um único corpo místico que é a Igreja de Deus. Jesus é a cabeça e nós somos os membros desse corpo. E nós assim nos ajudamos na nossa caminhada, nós nos edificamos enquanto corpo místico de Cristo, colocando os nossos dons a serviço de Deus e a serviço da Igreja. Nós somos assim portadores dessa graça sempre de Deus, como no chamado de Mateus. Mateus era um homem pecador, era um cobrador de impostos, um homem muitas vezes mal visto pela própria comunidade, mas que Jesus vai ao encontro de Mateus. Transforma a vida de Mateus num simples chamado, um chamado ao qual Mateus se levanta e se coloca a serviço de Deus, a seguir Deus. Deus tem nos chamado, Deus pede a cada um de nós que nós coloquemos os nossos dons a serviço da igreja, a serviço dos nossos irmãos. É um chamado cotidiano que Deus faz no coração de cada um de nós. É um chamado de nos abandonarmos para servir a Deus, para seguir a Deus, para vivenciarmos essa palavra de Deus aos nossos irmãos, nos colocando ao serviço um dos outros. Não tem ninguém que não tenha nada para doar, né? Que tenha algo para dar de si mesmo, porque todos nós temos alguma riqueza que é importante. Apesar das nossas fragilidades, das nossas misérias, dos nossos pecados, assim como Mateus, mesmo com todas as suas fragilidades, as suas dificuldades, Mateus, ouvindo o clamar de Deus, ele se coloca diante de Deus. Ele serve no chamado de Deus. Deus tem te chamado. Você tem ouvido? Você tem se colocado a serviço de Deus? Tem deixado de lado as misérias e as mazelas da vida para se colocar na vida nova que Deus restaura em cada um de nós pelo mistério da graça e da sua bondade? A todos um bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.